Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 30 de julho, hoje a igreja celebra o grande santo São Pedro Crisólogo. A palavra crisólogo quer dizer palavra de ouro. Foi bispo e doutor da igreja, um grande orador, um grande ensinador da palavra de Deus, que viveu lá pelos anos 350 da nossa época. E nós vamos meditar hoje no evangelista Mateus, ainda no capítulo 13, os versículos de 54 a 58. Dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque não tinham fé. Caros irmãos e irmãs, ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: a um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Voltando à sua cidade, não sabemos exatamente quando Jesus foi acolhido por seus contemporâneos como uma mistura de uma admiração e, ao mesmo tempo, de desconfiança. Desconfiança essa levada pelo ciúme, porque percebiam que a sabedoria de suas palavras, mas não queriam aceitar as suas ideias, porque ele não era de nenhuma celebridade, mas era apenas o filho de Maria e o filho do carpinteiro José. Bem como fazemos muitas vezes nos dias atuais. Deus se revela sempre na simplicidade e, ao mesmo tempo, devemos estar atentos nessa ação miraculosa de Deus. O profeta e a sua pátria, o relato da chegada e dos ensinamentos de Jesus em Nazaré é seguido por 5 perguntas incrédulas dos moradores da cidade. Eles perguntam de onde Jesus vem e as pessoas ficam maravilhadas com os seus ensinamentos. Talvez os habitantes de Nazaré viessem à sinagoga muito mais para investigar ou estudar o seu concidadão, agora famoso, do que para ouvir com a fé a sua palavra. Meditemos um pouco. Jesus volta à sua pátria, à sua aldeia de origem, onde o admiram, mas não deixam que sua palavra chegue ao seu coração. Ele é bem conhecido, eles sabem quem ele é, e é por isso que se perguntam como ele pode ter autoridade sobre eles. Os habitantes de Nazaré
não veem nele o Filho de Deus, aquele que pode salvá-los. É a condição na qual podem cair todos aqueles que pensam que já conhecem o Senhor Jesus. Acham que não precisam mais de ouvir o Evangelho, muito menos mudar de vida. É também a tentação de muitos cristãos de sentir-se já quase por direito de nascença concidadãos do reino de Deus, de Jesus Cristo. E assim são pessoas que acreditam tornar-se como os habitantes de Nazaré. Por isso, ainda hoje, Jesus pode repetir amargamente: o profeta não é desprezado, senão na sua pátria e na sua casa. É triste a condição do evangelista Mateus, quando ele afirma: não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus diz: Jesus não queria, mas ele não fez milagre porque não havia fé. E sem fé, até mesmo Deus fica bloqueado. Deve-se notar nesta parábola, nessa passagem, que os dias de hoje, como naquela época, somos fechados conforme o capítulo 3 do evangelista Mateus. Ou seja, somos caracterizados pela sucessão de parábolas sobre o reino de Deus e de nenhuma forma onde o homem, o ser humano, é fechada as portas do seu coração ao Senhor por causa da descrença ou da falta de honestidade, de hospitalidade, de nosso orgulho. E não só não há como realizar milagres e curas num coração cheio de incredulidade, mas nem mesmo as parábolas encontram muitas vezes em nós a sua eficácia. E é por isso que desde o início do capítulo volta sempre à mesma afirmação, com toda a sua importância: para que dê frutos, a semente da palavra deve cair em terra boa. Irmãos e irmãs, a parábola do Evangelho de hoje se dirige a todos e cada um de nós. E quase sempre tomamos as atitudes semelhantes aos habitantes da terra de Jesus, lá na cidadezinha de Nazaré. Por isso que precisamos refletir muito bem. Não é pelos milagres apenas que nós devemos acreditar em Jesus, porque seus milagres foram justamente para comprovar que ele tinha o poder de Deus. Mas é preciso também acreditar na eficácia da sua missão como mensageiro de Deus. O mundo de hoje padece da incredulidade justamente porque nós não fazemos o devido caso da palavra de Deus nas nossas reflexões, no nosso pensamento diário. A perda da referência da palavra de Deus diante da humanidade é que tem trazido tantos transtornos e tantas dificuldades para tantas pessoas por esse mundo afora. E não podemos nos esquecer nunca de que essa graça de Deus para com cada um de nós jamais nos vai faltar. Mas nós precisamos confiar na sua bondade e misericórdia, vivendo a nossa fé, mesmo em meio aos tempos e momentos desafiantes de dificuldade
pelas quais nós passamos. E nós que estamos vivendo esse tempo da pandemia, por exemplo, impossibilitados de praticar a nossa fé em comunidade, precisamos refletir bastante. E nós, toda sexta-feira, a igreja nos convida a viver um pouco de penitência, de mortificação, oferecendo, ainda que seja, pequenos sacrifícios para, assim, alcançarmos a graça, a misericórdia e a bondade de Deus, principalmente pelos nossos irmãos enfermos, pelos nossos irmãos atingidos pelo Covid, pelos profissionais da saúde, para que todos alcancem o sucesso da saúde tão desejada por tantos irmãos e irmãs nossos. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.